Alguém explica o que está acontecendo com o Manchester City? O time que simplesmente dominou o futebol europeu das últimas temporadas não está conseguindo se encontrar. Eu sou o Donas Camisas pelo Mundo e aqui você está no Acréscimos FC. A gente fala toda terça e quinta sobre algum assunto relevante de futebol. Então já se inscreve aí se você gosta disso. Mas hoje vamos falar sobre o nosso queridíssimo Manchester City, o time que foi campeão inglês na maioria dos últimos anos, o time que ganhou uma Champions League surpreendendo bastante e nessa temporada tá sofrendo algumas coisas bem fortes. O time não engrenou, tá mal na Champions League, tá mal na Premier League e hoje, no caso, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é a quarta-feira. Na quarta-feira, dia 22 de janeiro, o Manchester City tomou uma virada histórica. Abriu 2-0 para cima do PSG e simplesmente tomou a virada para 4-2. E é uma coisa que é incomum de acontecer, principalmente nos times do Guardiola. Que o Guardiola é um jogador, é um técnico, né, muito mental, que treina muito os seus jogadores. E isso não é uma coisa comum de acontecer com o time do Manchester City. Mas, inclusive, é um detalhe interessante. Eu estou aqui com o livro do Pep Guardiola. Se você não leu e gosta de futebol, gosta do Pep Guardiola, leia porque é muito legal. E nesse livro ele explica um pouco do porquê que pode estar acontecendo esta crise no Manchester City, tá? O Pep Guardiola, ele é um jogador ele é um jogador não, ele é um treinador que jogou como camisa 5. O que que é o camisa 5? É aquele primeiro volante. Então, não sei se vocês se lembram, provavelmente não, eu também não era jogador. O Guardiola, jogador, ele jogava como ele jogava como camisa 5 e ele foi treinado simplesmente por Johan Cruyff, um dos maiores jogadores da história do futebol. E Johan Cruyff ensinou ele a jogar bola como o camisa 5, ou seja, em um meio de campo que geralmente tem dois jogadores, ele joga como essa peça, ele jogava como essa peça central. E aí, a partir disso, ele inclusive explica no livro dele que todos os times que ele foi, uma peça que seria fundamental era esse jogador que conseguia fazer essa função sozinho. Então você lembra no Barcelona do nosso grandíssimo Sérgio Busquets, certo? Todo mundo lembra do grandíssimo Sérgio Busquets, que fazia essa função e é um dos melhores da história fazendo isso. Depois, o que que aconteceu? Depois ele foi para a Alemanha e ele tinha simplesmente Philipp Lahm, que foi e fez temporadas geniais de camisa 5, sendo um volante único que conseguia ao mesmo tempo defender e fazer a ligação para o ataque rápida, uma coisa que o Pep Guardiola consegue fazer e conseguiu treinar muito bem nos seus times. E aí é óbvio que tem um jogador no Manchester City que fazia essa função de forma impecável, que é ninguém mais ninguém menos do que ele, o Bola de Ouro, queira ou não, né? Ele foi eleito Bola de Ouro, Rodri. E por mais que a bola de ouro dele seja bem questionável, ele é um cara simplesmente de outro nível. A, 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 a questão sobre a bola de ouro é simplesmente se deveria ser ele ou Vini. Mas para um volante estar na conversa da bola de ouro, ele tem que ser muito bom, ele tem que ser fora de série. E ele é fora de série. Tanto que você vê aqui, é lógico, não tô falando que a gente vai falar se o jogador é bom ou não pela nota sofascore dele, mas é lógico que é um parâmetro, tá? É um parâmetro relevante para o jogador. E ele é um cara que dominou a posição. Você vê vários meses com notas 8, 8.2, que são coisas assim absurdas. E quem vê o jogo do Manchester City, quem vê o jogo da Espanha, sabe o tanto que ele joga bola e a diferença que ele faz em todos os times que ele joga. Mas é aí que mora o problema. O Rodri machucou. E desde que ele machucou, o Manchester City não se encontrou. Porque existe um outro detalhe que o Pep Guardiola também conta no livro dele, tá? Muito bom livro, inclusive. Ele sempre gostou de trabalhar com elencos mais curtos. O que que isso significa? Ele não é um cara que gosta de ter elencos muito inchados, com muitas opções de jogadores, tanto que você vê vários times que ele tem bons jogadores e jogadores saindo. Então, você pega, ele tinha um Julian Álvares que saiu, ele tinha um Gabriel Jesus que saiu, e foram para outros times que competem. Ele tinha lá no Bayern de Munique um Mandzukic que saiu, ele tinha no Barcelona, não lembro exatamente, mas assim,
deu para entender que ele trabalha com poucos jogadores. Ele geralmente trabalha com um grupo de praticamente 18, 19 jogadores que realmente jogam. Lógico, tem aquelas peças que são menos presentes no elenco, jogadores da base, que ele sempre usa muito para compor. Ele faz isso no Manchester City. Se você reparar aqui nos últimos jogos, aqui eu peguei 3 jogos do Manchester City nas últimas semanas. Você tem jogadores que vieram da base, que estão aqui entrando sempre. Então, por exemplo, o James McAtee, você tem o banco composto aqui, Rico Lewis e outros jogadores também. Mas essa é uma coisa que ele sempre fez. Ele sempre foi um cara que usou o jogador da base para compor o elenco e teve elencos curtos. Acontece que desde a lesão do Rodri, o Guardiola não conseguiu encontrar alguém para fazer essa função bem. Até porque ele tinha um cara que era o melhor do mundo naquela função e ele não conseguiu substituir esse jogador por algum outro. E o que que isso gerou? Isso gerou algumas anomalias. Primeiro, você tem um jogador tipo o Kovacic, que não consegue nem de perto chegar e substituir o, o Rodri. E o mais bizarro ainda, você tem que adaptar a formação do time inteira, porque você não tem uma pessoa que faz bem a função de 5, então você precisa de 2 jogadores para fazer isso. Você precisa do Kovacic e do Bernardo Silva. Você precisa aqui, de novo, Kovacic e Bernardo Silva. Aqui você precisa do Gundogan e do Kovacic. Entrando depois o quem entrou aqui foi o Savinho, né? Então ele já até subiu, deve ter invertido o Bernardo Silva nessa função aqui ao longo do jogo. Não lembro desse jogo aqui contra o Aston Villa, mas foi um jogo que o Aston Villa venceu, tá? E venceu sem o City levar tanto perigo assim, de forma sincera. Então, assim, essa, essa falha, essa quebra do Manchester City, ela se deve, na minha visão, por alguns fatores. O primeiro deles é o Guardiola gostar de jogar com esse elenco curto. É uma coisa que ele gosta, é uma coisa característica dele. Então, por mais que ele sempre peça mais jogadores, você vê que os times que ele tá treinando sempre tem saídas de jogadores importantes. Então, o City não tem um elenco inchado. Não tem um elenco que ele é super saturado. Você tem o centroavante, que é bom, você tem várias opções de meio de campo, você tem pontas para os dois lados. É um elenco completo, não é um elenco inchado. O elenco do Chelsea é inchado. Você tem 8, 9 jogadores por posição. O Manchester City você não tem isso. Você tem 2 laterais direitos, você tem 2 laterais esquerdos, você tem um lateral esquerdo que joga de zagueiro, você tem um zagueiro que joga de volante. Então é uma coisa que o Guardiola sempre fez, ele sempre adaptou os seus jogadores muito. Você vinha no Barcelona, né, vários jogadores que eles faziam funções diferentes pro Messi. O Messi jogava de falso 9, jogava aberto pela direita, jogava centralizado um pouco mais para trás. São variações táticas que ele faz que fazem dele provavelmente um dos melhores técnicos, se não o melhor técnico da história do futebol. Mas aí quando você perde uma posição, um jogador muito importante do seu time, que é insubstituível. Tem jogadores que são insubstituíveis. Você perdeu o Haaland, você não consegue encontrar um centroavante que vai te entregar o mesmo tanto de gol que o Haaland. Não consegue. E você perdeu o Rodri. Perdendo o Rodri, ele desmontou o time inteiro. Porque você troca um jogador que faz aquela função muito bem para 2 jogadores fazer aquela função mais ou menos. Então, com isso, o Manchester City começou a degringolar e não conseguiu se encontrar até agora. Lógico, janela de verão, no caso, verão nosso, janela de inverno deles, tá chegando, já está acontecendo, e o Manchester City vai contratar, com certeza, porque essa lacuna no elenco tá muito clara e é um time que tem poder financeiro para fazer isso. Então vai buscar um Bruno Guimarães, que é um sonho antigo, pode buscar um Douglas Luiz por empréstimo, que não tá se encaixando muito bem na Juve no esquema do Thiago Motta. Mas é um time que invariavelmente tem que se reforçar nessa função e conseguindo um jogador que faça 70, 60% do que o Rodo entrega, esse time com certeza vai voltar a encaixar, porque é um time que tem qualidade em todas as posições. Você tem é, a zaga com Akanji, Ake, Gvardiol, Stones, jogadores super consolidados. Você tem um Bernardo Silva, que é craque de bola. Você tem o Foden, que foi o melhor jogador do campeonato no ano passado. Você tem o De Bruyne, que não tem nem o que falar. Um Savinho, que chegou bem. E no centroavante é o Haaland, gente. É o Haaland. O cara é uma máquina de fazer gol. Então eu acredito que é questão de tempo até a volta do Rodri. Ou
ou até o Guardiola conseguir contratar um outro jogador para essa função. Nisso daí, o Manchester City precisa de resultados, porque é um time que na Premier League, olha só, está em quinto lugar, tá a 12 pontos do Liverpool, tá a 12 pontos do Liverpool com um jogo a mais, então pode estar a 15 pontos da liderança. Apesar de ter jogado bem nas últimas semanas da Premier League e ter ganhado, vencido e convencido, é um time que ainda é constante. Então, precisa de retomar esse bom futebol. E eu acho que não tem como fugir de uma contratação muito forte para a posição de número 5. Inclusive, os nomes que eu mais gosto são os dos dois brasileiros, o Douglas Luiz e também o Bruno Guimarães, que não faz exatamente essa função, mas ele é um cara que sobe o nível do meio de campo e consegue suprir essa demanda. É um cara que ele conseguiria atuar nessa função enquanto o Rodri está fora e depois ser muito útil e ser até um dos titulares desse elenco. Mas o principal do Manchester City está aqui, ó. A tabela da Champions League. Um time como o Manchester City não pode, vou repetir aqui pertinho, não pode estar em 25º da Champions League. Times como Stuttgart, Clube Bruges, PSV, Celtic, Brest, Lille, Feyenoord não podem estar acima do Manchester City em hipótese alguma. Então o City vai ter uma missão difícil, porque precisa de vencer o seu próximo jogo, que é contra o Clube Bruges, inclusive, para se classificar para o mata-mata. E um time que não vem bem, não vem convencendo, tem tudo, é favorito para vencer o Bruges, mas é uma situação complicadíssima. E aí é aquela questão, né? Tem o peso das responsabilidades, tem o peso do elenco, tem o peso de tudo isso, né? É o síndrome do fracasso inevitável. Os caras que já estão perdendo, estão perdendo, estão perdendo, estão perdendo, chegam lá e não conseguem acreditar que vão ganhar. Então chega contra um Clube Bruges da vida e toma, taca. Mas assim, a realidade é que o Manchester City precisa resolver esse problema no seu meio de campo. O Rodri faz uma falta gigantesca. O problema não é convertendo gols, o problema é na falta de equilíbrio do time. O Rodri é um cara que defendia muito bem, fazia essa saída de bola muito bem, assim como os outros dois jogadores da era e da época de Guardiola, Busquets, Philipp Lahm. Ele sempre teve esses jogadores como chave da formação tática dele. E agora ele tinha o Rodri. Mas, com a lesão do Rodri, não tem o que fazer. Você perdeu o Rodri, que é um cara abismal, é um cara absurdo. Então você precisa de repor, nem que seja 60%, 70% dele. O que o City não está conseguindo fazer. É isso, amigos. Acho que deu para entender um pouquinho, na minha visão, do porquê que o Manchester City não está muito bem. Tamo junto. Não deixe de se inscrever e curtir e comentar o que você acha também. E é nóis. Tamo junto. Um abraço.